E aí, galera, tudo bem, pessoal? Estamos aqui mais uma vez para gravar agora a nossa 28ª aula do curso completo de matemática básica. E neste vídeo vamos estar falando sobre equação do segundo grau. Para você aí que quer fazer a prova do Enem, provas de vestibulares e principalmente provas de concurso público, pois é um assunto que cai com frequência nessas provas, tá ok? Vamos aprender a fórmula de Bhaskara, vamos aprender soma e produto, vamos aprender ali algumas gambiarras, alguns macetes legais que ajudam na hora de se resolver uma determinada questão, tá bom? Vamos aprender também quando você tiver as raízes de uma equação, como você descobre de qual equação ela veio, tá? Então nós vamos ter aqui uma sequência talvez de 2 ou 3 vídeos para abordar todo este assunto, tá bom? Então, acompanha aqui comigo. Vamos lá, vamos começar. A equação do segundo grau, pessoal, ela é expressa desta forma aí, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c, onde esse a e esse b, eles são chamados de coeficientes, né? O a é o termo que acompanha o x ao quadrado e o b é o termo que acompanha x. Tá ok? C, ele é chamado de termo independente, é aquele valor que fica sozinho, tá bom? Esse x aqui, nós chamamos ele de variável. Por que variável, professor? Porque ele pode assumir diversos valores diferentes, então ele pode variar. Tá ok, pessoal? E aqui não precisa ser necessariamente um X. Ele pode ser um Y, ele pode ser um Z, ele pode ser um W, pode ser uma casinha, uma estrelinha. O símbolo pouco importa, tá bom? O importante é você entender o quê? Repare que aqui está dizendo que o A é diferente de zero. Porque se o A for zero aqui, pessoal, no lugar eu colocar um zero, zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Então isso aqui vai se anular. O que sobra aqui para a gente é nada mais, nada menos do que uma equação de primeiro grau. Então, para que seja uma equação de segundo grau, é necessário que esse A ele seja diferente de zero e que apareça acima da variável o valor 2, porque isso é o que vai caracterizar a ser uma equação do segundo grau, tá bom? Agora, olha só aqui embaixo, pessoal. Vamos identificar os coeficientes de cada uma dessas equações aqui abaixo. Nós temos aqui a primeira que fala o seguinte, ó, 2x ao quadrado mais 3x mais 4. Quem é meu A aqui nesta equação? Meu A aqui é o 2, que é o termo que acompanha o x ao quadrado. O meu B aqui é o 3, que é o que acompanha o x. E meu C é aquele que fica sozinho, que neste caso aqui é o 4. Identificamos aqui facilmente os coeficientes da equação de segundo grau, tá bom? Uma observação aqui importante em relação a essa equação. Como nós temos que A é diferente de zero, então já nos caracteriza ser uma equação de segundo grau. Agora, quando B e C também são diferentes de zero, nós podemos dizer que essa aqui é uma equação do segundo grau, que nós chamamos de equação do segundo grau completa. Tá ok, pessoal? Tranquilo? Acompanhe aqui comigo. Repare que aqui nesta equação, ó, no lugar do x, nós temos ali uma florzinha, assim como eu comentei. Não importa o símbolo, tá ok? Então, quem é meu A aqui nessa equação? Meu A aqui é 4. Aqui, repare que eu não tenho aquele termo que onde aparece o x. Então, o meu B aqui, ele é 0. Porque essa parte aqui, ó, ela não está aparecendo nesta equação, ok? E quem é meu C aqui? Meu C é o termo que está sozinho, que no caso aqui é menos 8. Tá ok, pessoal? Aqui eu daqui já faço uma outra observação. Toda vez que o B for 0 e o C for 0, ou um ou o outro, nós estamos falando então de uma equação do segundo grau incompleta. Tá? Você vai entender a diferença na hora de se resolver uma equação de segundo grau. Você pode resolver a completa de uma forma e a incompleta de uma forma totalmente diferente. Tá ok? Este terceiro exemplo aqui, ó.
Nós temos aqui uma fração. Você pode aqui tirar o mínimo múltiplo comum. Entre 4 e 1 vai ficar o próprio 4, ó. Então, 4 dividido por 1 dá 4 vezes y ao quadrado. Então, aqui fica 4y ao quadrado. Menos 4 dividido por 4 dá 1 vezes 5. Então, dá 5y. 4 dividido por 1 dá 4 vezes 0 dá 0. Elimina os denominadores. O que que fica aqui, ó? 4y ao quadrado menos 5y, que é igual a 0. Neste caso aqui, pessoal, quem é meu A? Meu A aqui é o 4, ok? Quem é meu B? Meu B é aquele número que acompanha o termo x. No caso aqui é o y. Então, no caso, é menos 5. E meu C é o termo independente. É aquele valor que fica sozinho. Que neste caso, como eu não tenho, ele é o 0. Já que nós temos o C igual a 0, então aqui nós estamos falando também de uma equação do segundo grau incompleta. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos avançar. Olha só. Vamos agora calcular as raízes de uma equação do segundo grau, fazendo uso da famosíssima fórmula de Bhaskara. Essa fórmula de Bhaskara, pessoal, nada mais é do que uma grande oração, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Amém. É a chamada fórmula de Bhaskara. Você vai precisar utilizar desta fórmula para resolver e encontrar as raízes de uma equação do segundo grau completa, tá ok? Não vem ao caso a gente fazer aqui a demonstração do porquê que a fórmula é isso aí, tá? Porque isso vai ficar para um outro momento. Nós estamos aqui estudando a matemática básica. Então, memorize essa fórmula para que você possa estar utilizando na hora de se resolver uma equação do segundo grau, tá bom? Vamos lá. Vamos utilizar aqui então a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes dessa equação do segundo grau aqui. O primeiro procedimento que você vai fazer é identificar os coeficientes. Então aqui nós temos que o A é igual a 1, o B é igual a menos 3. Vê aqui, ó, como não tem nada, então é 1. O B é quem acompanha o X, que no caso aqui é o menos 3. E o C é o que está sozinho, que no caso lá é o 2. Vamos aplicar primeiramente nesta fórmula aqui do delta. Então vai ficar, ó, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser o quê? Quem é o B? Menos 3 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é o 2. Então, delta vai ficar, ó, menos 3 elevado ao quadrado, então menos vezes menos fica mais, e 3 ao quadrado fica 9. 4 vezes 1 dá 4, vezes 2 dá 8. Então, nós temos aqui que delta é igual a 9 menos 8 dá 1. Então, encontramos que o valor de delta é 1, ok? Vamos fazer aqui uma divisão. Agora, nós vamos calcular o valor de x. Então, nós temos que x é igual, olha a fórmula, menos b, mais ou menos a raiz desse delta que você encontrar, sobre 2 vezes o a. Então, o x aqui vai ficar, ó, menos da fórmula. Quem é o b? O b é menos 3, mais ou menos o delta que nós encontramos é 1, sobre 2 vezes o a, que também é 1. Então, vai ficar, ó, x é igual a menos vezes menos fica mais 3, mais ou menos a raiz de 1 é 1, e 2 vezes 1 dá 2. Agora, pessoal, quando você chegar aqui, você faz uma divisão. Então, faz a divisão de x' e x duas linhas. Quem é o x'? É o 3 mais 1 sobre 2. E o x duas linhas
é o 3 menos 1 sobre 2. Você vai fazer a separação desses sinais. No x' você coloca o positivo e no x duas linhas você coloca lá o negativo, tá bom? Então, finalizando aqui agora a questão, vai ficar, ó, x' é igual a 3 mais 1 dá 4, e 4 dividido por 2 dá 2. X duas linhas aqui é igual a 3 menos 1 dá 2, e 2 dividido por 2 aqui dá 1. Logo, as duas raízes desta equação é 2 e 1. Caso você queira, pessoal, ter a certeza que realmente esses dois números são as raízes da equação, você pode até também tirar a prova real, conforme nós fizemos lá na equação de primeiro grau. Veja só aqui comigo. A equação lá, ó, x ao quadrado menos 3x mais 2 tem que ser igual a zero. No lugar do x, eu vou colocar essa primeira raiz aqui, que no caso é 2. Então, vai ficar, ó, 2 ao quadrado menos 3 vezes 2 mais 2. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, 2 ao quadrado dá 4. 3 vezes 2 dá 6. Mais 2, que é igual a zero. Olha só, 4 mais 2 dá 6. E 6 menos 6 dá exatamente 0 igual a zero. Logo, então, o número 2, ele é raiz desta equação. Tá ok? Se você fizer a mesma coisa com a outra raiz, ó, vai ficar, ó, 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 2, que é igual a zero. 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 1 dá 3, mais 2, que é igual a zero. 1 mais 2 dá 3, e 3 menos 3, pessoal, também dá exatamente zero. Então, isso confirma, né, mais uma vez que esse número 1 também é uma raiz desta equação do segundo grau. Então, a equação do segundo grau, você vai encontrar duas raízes. Lá na equação de primeiro grau que nós vimos anteriormente, você encontra apenas uma única raiz, ok? Vamos avançar aqui, vamos fazer uma questãozinha já que caiu recentemente em um concurso público. O que ela fala? Sejam A e B as raízes da equação x ao quadrado menos 7x mais 4. A questão quer que você calcule o valor de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então vamos lá, vamos utilizando a fórmula de Bhaskara, vamos encontrar as raízes dessa equação. Vai ficar como aqui, ó, meu A é 1, meu B é menos 7 e o meu C é 4, ok? Então, jogando naquela primeira fórmula, como é que ela é? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, fica delta é igual a... O B é menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 4. Então, vai ficar delta é igual a menos 7 ao quadrado, dá 49. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 4 dá 16. 49 menos 16, a gente encontra aqui que o delta é 33. Ok? Agora vamos jogar na outra fórmula. A outra fórmula é x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Então vai ficar menos, que é da fórmula. Agora, quem é meu B? Meu B é menos 7, mais ou menos a raiz do delta, que é 33, dividido por 2 vezes o A. Então, fica 2 vezes 1. Vamos continuar ela aqui do lado. Deixa eu fazer uma divisão aqui, ó. Então, vai ficar x é igual a menos vezes menos fica mais 7, mais ou menos a raiz de 33, dividido por 2 vezes 1 dá 2. Agora vamos fazer aquela separação. Então, nós temos o x', vamos separar aqui, ó.
Deixa eu fazer uma setinha mais bonitinha, que aqui ficou feio. Vamos fazer a separação aqui, ó. Então vai ficar x' é igual a 7 mais raiz de 33 sobre 2. E x duas linhas é igual a 7 menos a raiz de 33 sobre 2. Essas são as duas raízes, tá? Que no caso aqui a primeira raiz é o A e a segunda raiz aí é o B, que a questão está falando. Agora vamos substituir essas duas raízes nessa expressãozinha que a questão está perguntando. Então vai ficar como aqui, ó. Fica 7 mais raiz de 33 sobre 2 elevado ao quadrado mais 7 menos raiz de 33 sobre 2 também elevado ao quadrado. Aqui, pessoal, nós vamos ter neste momento um produto notável. Lembra lá? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui vai ficar como? O quadrado do primeiro, então aqui é 7 ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, dividido por o 2 elevado ao quadrado aqui, fica 4. Mais a mesma coisa do outro lado, o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mesma coisa aqui embaixo, 2 elevado ao quadrado, também aqui vai ficar 4. Então, resolvendo aqui fica 7 ao quadrado dá 49. Aqui, ó, 2 vezes 7 dá 14, raiz de 33, mais esse quadrado eu posso cancelar com a raiz, então aqui fica 33. Aqui, pessoal, eu posso transformar numa única fração, ó, não é verdade? Por quê? Porque os denominadores, eles são iguais. Aqui é um 4 só, então eu posso colocar. Então vai ficar aqui, ó, mais 7 ao quadrado dá 49, menos 2 vezes 7, então dá menos 14 raiz de 33, mais o quadrado com a raiz eu posso eliminar, então aqui fica 33. Repare o seguinte, ó, mais 14 raiz de 33 e menos 14 raiz de 33, eu posso fazer o cancelamento. O que sobrou? 49 mais 33, aqui vai dar 82. Aqui também é 49 mais 33, também dá 82. E 82 mais 82, você encontra que é 164. Então, vai ficar 164 dividido por 4. Fazendo essa divisão, ó, 164 dividido por 4, dá 16, sobra 0, desce esse 4, cabe uma única vez, 4 menos 4, 0. Logo, você descobre, então, que 164 dividido por 4 equivale a 41. Então, a resposta da questão, letra B de Bosque. Tá ok, pessoal? Tranquilo? Então, já resolvemos, aprendemos já como se calcula a raiz de uma equação de segundo grau, na verdade, as raízes, né, da equação de segundo grau, utilizando a fórmula de Bhaskara, ok? Agora vamos aprender a resolver e encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, só que de uma equação incompleta, onde na equação incompleta, se você quiser utilizar a fórmula de Bhaskara, você pode utilizar, mas existe uma forma muito mais fácil de se resolver a equação do segundo grau incompleta. Veja só como é que faz.
Neste primeiro exemplo, pessoal, vamos calcular as raízes da equação do segundo grau incompleta quando o b for igual a zero. Repare que aqui nessa equação, ó, meu a é o 2, aqui o meu b é zero, porque eu não tenho aquele número que acompanha o x, e meu c, que é o número que está sozinho, é o menos 32, ok? Então, quando o b for zero, de que forma você pode resolver a equação do segundo grau? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai deixar o termo que tem x de um lado e números do outro. Então, vai ficar 2x ao quadrado é igual a... O menos 32 passa para o segundo membro como 32 positivo. Agora, esse 2 passa dividindo. Então, fica 32 dividido por 2. Então, a gente encontra que x ao quadrado é igual. Fazendo essa divisão, a gente encontra como 16. Ok? Qual é o número que eu elevo ao quadrado e eu encontro 16? Basta você fazer o quê? Esse quadrado ele passa em forma de mais ou menos a raiz quadrada de 16. Então, você vai encontrar mais ou menos a raiz de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então, as duas raízes dessa equação é x' igual a 4 positivo e x duas linhas é igual a 4 negativo. Ok? Pessoal, um ponto importante. Toda vez que você resolver uma equação do segundo grau incompleta, quando o b for zero, você vai encontrar aqui, ó, sempre duas raízes iguais, só que uma positiva e a outra negativa, tá ok? Então, fica aí essa observação para vocês. Então, pessoal, nesta parte aqui, ó, aquela hora quando eu disse, ó, que número que eu elevo ao quadrado que vai dar 16, repare que essas duas raízes satisfaz exatamente aquela condição. Por quê? Porque se eu pegar o 4 positivo elevar ao quadrado, vai dar exatamente 16, porque 4 vezes 4 é 16. E se eu pegar o menos 4 negativo e elevar ao quadrado, também vai dar 16 positivo, porque menos ao quadrado vai ficar mais e 4 ao quadrado dá 16, tá? É só aquela velha provinha real que nós já explicamos. Você pode tirar essa prova real caso você queira tirar a sua dúvida em relação a determinada questão, tá bom? Agora, quando você for resolver uma equação do segundo grau incompleta, que é quando o C for igual a zero, repare aqui, ó, que meu A, ele é 3. Aqui, o número que acompanha o X é o menos 5. E o termo que fica sozinho, eu não tenho, que é onde o C aqui é igual a zero. Quando isso acontecer, pessoal, você pode estar resolvendo, neste caso, desta questão, fazer o seguinte, ó. Aqui você não tem x e aqui você também não tem o x. Você pode, então, colocar aqui o x em evidência. Lembra lá quando nós estudamos como que se coloca em evidência? Os termos que são comuns. Então, aqui vai ficar, ó, 3 dividido por 1. Aqui é como se tivesse o número 1. Fica o 3. X ao quadrado dividido por x. O que é x ao quadrado dividido por x, pessoal? Lembra lá da divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes, 2 menos 1 dá 1. Então, x ao quadrado dividido por x é a mesma coisa que x elevado a 1, que também é a mesma coisa que o próprio x. Menos 5x dividido por x, ó, 5x dividido por x, elimina o x com x, aqui sobra 5, que é igual a 0. Aí, pessoal, o que vai acontecer? Toda vez que o C for 0, a sua primeira raiz vai ser o 0, tá bom? A primeira raiz sua vai ser sempre igual a 0, porque repare o seguinte, se eu colocar o 0 no lugar do x, 0 vezes qualquer coisa vai dar quanto?
zero. Ou seja, o zero aqui, neste caso, quando c é zero, ele é uma raiz desta equação, tá bom? O que sobrou ali, ó? Então, esse x é igual a zero, já colocamos. Agora nós vamos colocar isso aqui, ó. 3x menos 5 também precisa dar zero. Se tornou aqui uma equação de primeiro grau. Então fica 3x é igual a menos 5, passa para o outro membro como 5 positivo. O 3 passa dividindo. Então a gente descobre aqui que a segunda raiz é 5/3. Tá ok? Então nós temos aqui, ó, que x' é 0 e x duas linhas é o 5/3. Beleza, pessoal? Então, na equação do segundo grau incompleta, quando o b for zero, duas raízes iguais, só que com sinais diferentes, uma positiva e a outra negativa. Quando uma equação de segundo grau incompleta, você for calcular as raízes e o c for igual a zero, uma das raízes você já sabe que vai ser zero. Aí basta você efetuar o cálculo e descobrir qual é o valor da segunda raiz. Beleza? Vamos avançar aqui. Preste atenção no que eu vou comentar agora. Peguem essa dica aqui, ó, pessoal. Existem algumas questões que às vezes perguntam assim para você: ah, dada a equação abaixo, essa equação ela possui duas raízes diferentes, possui duas raízes iguais. Você não precisa, pessoal, nesse tipo de questão, usar a fórmula de Bhaskara toda até encontrar as raízes x' e x duas linhas. Basta você fazer o quê? Calcular o valor do delta. Depois que você calcular o valor do delta, se esse valor ele der um número maior do que zero, aí significa que essa equação do segundo grau ela possui duas raízes diferentes. Se você calcular o delta e der exatamente o delta igual a zero, é porque ela possui duas raízes iguais. E se o delta der menor do que zero, não vai existir raiz dentro do conjunto dos números reais, tá bom? Apenas dentro do conjunto dos números imaginários, que é um conteúdo lá do ensino médio, que não vem um caso aqui agora, tá bom? Então veja só, olha essa primeira equação aqui, ó. Vamos identificar aqui primeiramente os coeficientes. Nós temos que o A é 2, o B é menos 6 e o C é 4. Calculando aqui o valor de delta, fica como? Ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, aqui vai ficar delta é igual a... Quem é meu b? Menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 2, e o c, que é 4. Então, aqui vai ficar menos 6 ao quadrado dá 36. 4 vezes 2 dá 8 e 8 vezes 4 dá 32. Então, nós encontramos aqui que o delta é igual a quanto? 4. Ou seja, o número 4, ele é maior do que zero? Sim. Logo, qual é a conclusão que eu tiro? Que esta equação, ela possui duas raízes diferentes. Eu vou ter o x' e x duas linhas, duas raízes diferentes. E se você fizer o cálculo, caso você queira para confirmar, você vai encontrar aí que o x' é 2 e o x duas linhas é 1. Tá bom, pessoal? Então, toda vez que você calcula o valor de delta e o delta der um número maior do que zero, você vai possuir o quê? Duas raízes diferentes. Agora, vamos fazer esse próximo exemplo aqui, ó. Aqui vai ficar, ó, o A é 2, o B é menos 8 e o C é 8. Calculando aqui delta, ó, B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a menos 8 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 8. Então, menos 8 ao quadrado dá 64. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 8 dá 64 também. A gente encontra aqui que o delta é igual a 0. Já que o delta aqui é igual a 0, qual é a conclusão que a gente pode tirar? Que esta equação do segundo grau, ela possui duas raízes iguais.
Ou seja, x' é igual ao x duas linhas. E que se você fizer o cálculo aí, você vai encontrar que é exatamente o que? 2. Ou seja, o x' é 2 e o x duas linhas também é 2, tá? Duas raízes iguais, ok? E neste próximo exemplo, calculando aqui os coeficientes, ó, nós temos que o A é 2, o B é menos 6 e o C é 5. Joga lá na fórmula do delta, que vai ficar, ó, quem é meu B? Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 5. Então, aqui vai ficar 6 ao quadrado dá 36. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 5 vai dar 40. 36 menos 40, você fica aqui com menos 4. Como aqui o delta deu negativo, a gente tira como conclusão o quê? Que não existe raiz quadrada, né? A raiz dentro do conjunto dos números reais, tá bom? Aqui é um conteúdo que vai ser estudado lá no ensino médio. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos avançar. Olha só o que nós temos aqui. Soma e produto das raízes. Pessoal, peguem essa dica. Imagine que você está lá fazendo uma questão de prova e você precisa encontrar as raízes de uma equação do segundo grau completa. Tem muita gente que às vezes demora até identificar coeficiente, jogar no delta, depois calcular o x', x duas linhas, acaba a pessoa perdendo ali um pouco de tempo. Mas essa estratégia aqui de soma e produto das raízes, ela vai ajudar você profundamente a encontrar as raízes de uma equação do segundo grau completa de uma forma muito mais rápida e prática, tá? Porque da equação incompleta, você não precisa usar soma e produto, porque o cálculo dela é bem pequeno e rapidinho você consegue fazer. Agora, de uma equação completa, eu sugiro você aplicar este método aqui que eu vou explicar agora para vocês, tá bom? Esse S aqui, pessoal, ele significa soma. Tá ok? Soma das raízes. E esse P aqui, ó, ele significa produto das raízes. Produto em matemática é a mesma coisa que multiplicação. Então, esse S de soma, se você pega a primeira raiz x' e soma com a segunda raiz x', ele vai dar exatamente essa formulazinha aí, ó. Sou menos burro agora. Eu falo assim para você memorizar de maneira mais simples, ó. Sou menos burro agora, tá ok? Grave bem essa formulazinha aí do sou menos burro agora. E a outra formulazinha é o produto das duas raízes. Se eu pegar o x' e multiplicar pelo x duas linhas, vai dar exatamente essa formulazinha aqui, ó. Né? O produto das raízes vai ser C sobre A. Paixão, Cristo, amor. Tá bom, pessoal? Vamos aprender aqui na prática para você entender o que eu estou fazendo aqui, tá? Olha só. Então, você coloca aqui, ó, o S, que é menos B sobre A, e o P, que é C sobre A, tá? Nós vamos encontrar aqui as raízes usando soma e produto, S e P. Vamos identificar aqui primeiramente os coeficientes. Quem é os coeficientes dessa equação? Nós temos que o A é 1, o B é menos 4 e o C aqui ele é 3, tá ok? Vamos substituir nas duas fórmulas, então vai ficar como, ó, S é igual a menos, quem é o B? Menos 4, então fica menos 4 sobre o A que é 1. Então a soma vai ser menos vezes menos dá mais, e 4 dividido por 1 dá 4. Eu sei que, então, a soma das duas raízes desta equação de segundo grau, o resultado é 4. Agora, o produto dessas duas raízes vai ser quanto? Quem é meu C aqui? É o 3. Quem é meu A? É o 1. Então, meu produto dessas duas raízes, 3 dividido por 1,
aqui dá exatamente 3. Depois que você fez isso, você sabe qual é o valor do S, o valor do P. Aí você vai começar, pessoal, sempre fazendo uma seguinte pergunta para o P. Quais são os dois números que multiplicados vai dar 3? Quais são, pessoal? Dois números, um multiplicando pelo outro, cujo resultado vai dar 3. Você concorda comigo que é 3 vezes 1 ou 1 vezes 3 é a mesma coisa? 3 vezes 1 vai dar esse 3? Sim. Agora vamos ver a soma das raízes. Esse 3 mais 1 vai dar exatamente esse 4? Sim. Então, qual é a conclusão que a gente pode tirar? Já que 3 vezes 1 é 3 e 3 mais 1 dá 4. Que as duas raízes desta equação do segundo grau é x' igual a 4. X' igual a 3 e x' igual a 1. Deu para entender, pessoal? Já que multiplicando as duas raízes, o resultado dá esse 3 e somando essas duas raízes, o resultado está dando exatamente este 4. Ok? Isso ajuda demais na hora que você estiver indo resolver uma determinada questão. Agora eu vou dar uma dica para que você faça isso aqui de uma maneira ainda bem mais rápida. É o seguinte. Preste atenção na dica. Você usa essa fórmula de soma e produto de uma maneira muito mais prática e rápida quando o A for igual a 1. Preste atenção no que eu vou fazer. Nesta equação aqui, ó, o A é 1, o B é menos 6 e o C é 5, não é verdade? Então, toda vez que o A for 1, o que você vai fazer? Você vai colocar logo o valor do S e do P de forma direta. Então, você vai fazer o seguinte. Quem é meu S? É esse segundo aqui com sinal trocado. Se está menos 6, então o S é 6. E quem é meu P? É exatamente quem está aqui sozinho, que é o 5. Pronto. Você já foi direto para quem é o S e quem é o P. Toda vez que o A for 1, você pode ir direto fazendo isso aqui, tá? Troca o sinal do segundo, é o do S. E repete do jeito que está lá, é o P. Começa fazendo aquela perguntinha conforme nós fizemos. Sempre para o P primeiro. Quais são os dois números multiplicado um pelo outro, cujo resultado vai dar 5? Você concorda comigo que 5 vezes 1 dá 5? E que 5 mais 1 dá exatamente o 6? Ou seja, eles multiplicados dá aqui e eles somado dá exatamente aqui. Logo, você descobriu então com facilidade que x' é 5 e x' é o 1. Ou o contrário, x' é 1 e x' é o 5. Deu para entender, pessoal? Tranquilo. Eu vou terminar esse vídeo por aqui para que ele não fique tão longo. Pegue então essa dica, tá? Nessa parte final do soma e produto. Toda vez que você quiser calcular as raízes de uma equação do segundo grau completa, você pode também aplicar essa formulazinha aí de soma e produto, do sou um menos burro agora, paixão, Cristo, amor, para encontrar com mais rapidez as raízes da equação do segundo grau. Agora, você consegue ainda fazer com que encontre essas raízes de uma forma ainda mais ágil se o A for, o coeficiente A for igual a 1. Porque você coloca o S como o segundo termo lá com sinal trocado e o P é exatamente do jeito que tiver lá o termo independente, tá bom? Comece sempre pelo P, fazendo a seguinte pergunta. Quais são os dois números que multiplicados um pelo outro vai dar exatamente aquele valor que está no P? E depois que você descobrir isso, você vai rapidamente encontrar também o valor do S. Tá ok, pessoal? Aguardo vocês até o nosso próximo vídeo. Um abraço.